impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo os céus em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. Só te faz sentir espanto e solidão, e o tempo de chorar baixinho pra ninguém te ouvir. Som, boa tarde com Jesus. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos, iniciando mais um companheirismo. Bondoso Pai Celestial, quão gratos somos a Ti por estarmos aqui mais esta tarde, falando com o Senhor agora em oração, crendo que o Senhor responderá mais uma vez esta oração, ó Pai, pois estamos em comunhão com o Senhor. Nós falamos, o Senhor responde, o Senhor fala e nós ouvimos. Conduza mais uma vez este companheirismo, ó Pai, e assim seja sempre. Que tudo aqui seja dirigido pelo Teu Espírito Santo. Tudo seja controlado por Ti, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, sabe de tudo aquilo que nós necessitamos ouvir, aprender e absorver. Pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, e agradecemos pelo perdão dos mesmos. E que o Senhor esteja conosco agora e para sempre. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis vos assentar? Vamos cantar agora, como sempre fazemos. Depois de orarmos, cantamos com toda a igreja, todos vocês. Pode pôr a letra do hino aí, irmão Neville, por favor. Irmão Elias Cassimiro, por favor, ajuda-nos com os hinos. Sabe cantar aquele? O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Sabe? Vou aprender, me ensina. Então vamos aprender com o irmão Elias Cassimiro. Salvador.
Amém. Muito obrigado, irmão Elias Cassimiro. Agora nós vamos com a parte do pastor Joaquim Gonçalves, perguntas e respostas. Domingo passado, dia 23 de setembro de 2018. Irmão Neville, se estiver preparado, por favor. Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui no... Será que está o microfone em frente? Não? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou acabar acostumando pregar sentado. Para que isso aí? Bom, vamos aqui primeiro nessas e-mails, né? Bom, chama a atenção de muitos a maneira que certas famílias se assentam na igreja. Pai, mãe, filhos. Isso é bonito. Tem moça que se assenta junto com sua mãe e chama atenção. Eu vejo aí o irmão Wilson, que sempre se assenta com sua família, sentindo a falta da irmã Sara Fernandes, né? Mas a outra responde por ela. Então, Deus que abençoe essa comunicação satisfatória. O irmão sem nome, eu estou falando irmão sem nome porque você pôs aqui sem nome, no lugar do nome, né? Então é irmão sem nome. Eu não votaria, só falo isso, viu? Você entendeu? Eu não votaria. Agora o irmão, a filha intercede pelo pai, que tanto trabalhou e, por último, trabalha no IML, um cristão, vendo cadáveres, e o certo é que ele entrou em depressão, sofre muito. Depressão é difícil, mas para Deus não tem nada difícil. Para tanto você está recorrendo a Ele e pede um levantar de mão pelo seu pai. Faça de conta que é seu pai aqui. É um desespero muito grande. E Jesus atente para esse levantar de mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Me chamou muito a atenção, embora a internet invente tudo, aparece de tudo, que parece ser verdade, e vai ver, é sobra de tempo, não é? Mas o que me mostram, às vezes aproveito. O irmão Jesuíno me mostrou
um vídeo e eu pedi para ele passar para o irmão Oséias. Pena que não passou a vovó cantando. Era a hora da vovó cantar, não é? Então, o presidente Donald Trump em Israel, ajoelhado no Muro da Lamentação. Tudo carece de verdade. Um acontecimento desse espalharia pelo sistema de televisão, para o mundo todo. Mas eu gostei, me chamou a atenção, foi a narração. A narração deve ser ouvida. Eu não ouvi toda, porque caiu. Mas o irmão Oséias vai passar aí para nós 6 minutos disto. Nós estudamos acerca de profecia. Nós sabemos que Israel é o maior termômetro da volta de Jesus. Israel no Antigo Testamento, e alguns estudos antigos mostram que Israel era o centro do mundo. Jerusalém, o centro de Israel. O Monte Sião, onde foi construído o templo, é o centro de Jerusalém. E com o templo sendo erguido no Monte Sião, o templo se torna um umbigo do mundo, porque dali Deus manifestou a sua glória, e a glória de Deus se espalhou sobre a terra através de Israel, através de Cristo e hoje através da igreja que começou em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Agora, meu irmão, a profecia de Lucas 21, 29 a 32 está se cumprindo. A figueira está florida e nós estamos vendo um cenário profético diante dos nossos olhos. Quem é Donald Trump? Se você não sabia, a palavra Donald significa o Senhor é meu juiz. E a palavra Trump significa trombeta. Deus levantou este homem na terra para trazer juízo e para alvoroçar as nações. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos tendo menos votos que a sua concorrente, um fato inédito. Além disso, ele assume o governo dos Estados Unidos no calendário judaico no ano 5777. Ele assume o governo dos Estados Unidos com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Além disto, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. E muitos estudiosos da profecia estão colocando ele na profecia de Isaías 45, quando Deus fala acerca de Ciro 100 anos antes de Ciro existir. Deus fala acerca de Ciro e diz: ele vai libertar o meu povo. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos, dizendo que em judeu ninguém toca, que ele daria paz no Oriente Médio e o templo de Salomão, o templo dos judeus, seria erguido. E esta semana que passou, ele coloca sua mão sobre o muro das lamentações, dizendo ao mundo que o templo será erguido. Que importância tem isso para a profecia? Querido, o maior sonho de um judeu é ver esse templo erguido. E dentro do cenário profético, nós sabemos que esse templo será erguido para o anticristo. Daniel 9:27, a Bíblia diz que o anticristo vai profanar a cidade santa. 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo diz que o anticristo se sentará no templo e será adorado como um Deus dentro do templo em Jerusalém. Queridos, o governo de Israel já está pronto para receber o Messias. A Bíblia diz que o anticristo será governo do mundo
de dentro de Jerusalém. Os rabinos estão ensinando nas sinagogas que o Messias dos judeus está chegando. Os judeus estão voltando para Jerusalém, abandonando empresas, tudo em volta do mundo, dizendo: o Messias está chegando. Isso é um alarme à igreja, porque se os judeus estão dizendo que o Messias deles está chegando, eles estão dizendo para a igreja que o arrebatamento é uma realidade para essa geração. Queridos, não quero te assustar com esse áudio, mas eu quero te dizer que o arrebatamento da igreja ocorrerá a qualquer momento. Prepare-te. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Gostaria que você compartilhasse este áudio com seus amigos, seus familiares. Esses dias Deus me deu uma visão em minha cama. E eu senti muito a presença de Deus. E Deus falou comigo para avisar a igreja, para a igreja avisar seus amigos e familiares, que a qualquer momento milhões de pessoas irão desaparecer do planeta Terra. A qualquer momento nós veremos o desejado das nações, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Prepara-te, volta para a igreja, reconcilia-te com o céu. Jesus está às portas. Deus abençoe a sua vida. Amém. Bom, a matéria, a narração é plenamente aproveitável e não deixa de ser uma advertência para quem realmente vai no arrebatamento, que é o mensageiro, o mensageiro precursor já veio e agora está com a noiva em espírito, o espírito de Elias, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Agora eles não sabem quem é esse anticristo, mas nós sabemos. Nós sabemos que ele está em Roma, né? Pois bem, domingo passado nós tivemos uma palavra contundente com a finalidade de livrar a muitos do fermento. Lá no recanto, quando dá fogo no mato e é combatido, a gente diz: bom, agora acabou. Acabou, graças a Deus. Acontece que na região que tem enchente, como lá, os paus apodrecem paus debaixo da terra, fica coberto. E o fogo vai indo, fumegando por dentro, de forma que a gente não vê. De repente é igual um formigueiro, brota lá. Olha o fogo de novo. E aquilo prejudica toda a mata. E às vezes aquilo foi um palito de fósforo que começou. Um palitinho de fósforo. Inocentemente, às vezes, sem intenção, sem propósito. Então começou aquele incêndio. Aliás, Tiago fala isso, né? Ele fala que a língua põe fogo
na nossa linguagem, numa savana, num campo, numa mata. E então o que foi feito foi para a igreja, foi para aqueles que estavam envolvidos em um assunto muito delicado a respeito do moço, que teve um casamento, vamos dizer, terminado no divórcio. E a moça, como uma filha distinta, de família distinta, a quem nós amamos, sofreu essa desventura que qualquer uma está sujeita. Qualquer um está sujeito. Portanto, ela deve andar de cabeça erguida, continuar sendo a mesma, não pesa nada sobre ela, a questão do seu futuro é foro dela, não é foro da igreja, é julgamento dela, não é julgamento da igreja. Como dele também. Agora, aquilo, domingo passado, não quer dizer que eu estava dizendo que eu faço casamento, outro casamento do rapaz. Eu não posso pôr a mão. A igreja não pode pôr a mão. Isso foi tratado com os diáconos, eu recebi a ata do assunto. Não é certo? Eu dou graças a Deus por isso. Agora, cumpre-me o dever de cortar a fermentação por qualquer motivo, qualquer coisa, né? Seja o motivo ou os motivos quaisquer, entendeu? Então, eu pedi para vocês, escola dominical é conversada às vezes. O pai senta à mesa com os filhos, com a esposa e conversa. Ele está com a palavra, não é? Aos Hebreus 12, a partir do verso 1, está escrito: agora veja só, cumpre-me o dever como pastor, apagar o incêndio, comandar esse fator. O irmão Branham disse: fala as boas coisas. Se você não pode falar boas coisas, fique calado, não fale nada. Nem aqui, nem em casa, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. Se tem locais de trabalho, é porque aglomera-se, é onde se encontram, muitas vezes, pessoas que não têm aquela doutrina da empresa, daquele ambiente. Ainda que está escrito lá, aqui nós, é igual lá no Recanto, aqui nós não falamos da vida alheia. Quem fala mais com Deus, fala menos com os homens. Mas sempre escapole alguma coisa, vamos dizer. O importante é saber controlar. O importante é vencer o incêndio. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência
a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Suportou contradições, né? Suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Argumenta convosco como filhos. Filhos. Você já pensou ser filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Eu não vou comentar, senão toma muito tempo. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Isso não quer dizer que quebra a cabeça, quebra o braço, quebra as pernas. Ele açoita com a palavra, com a correção. Não importa, o irmão Branham disse, não importa o quanto isso me fira, mas isso é para o bem do povo. Então eu não vou ser julgado por isso, por omissão. Entenda, por favor, ninguém tem que ficar, viu? Não faça isto. Seja madura, seja maduro. Lembra-te do que o irmão Branham disse: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Acontece comigo a mesma coisa, ou pior. Tenha temor de Deus. O temor de Deus forma um berço, e esse berço tem educação cristã. Pode não saber ler, mas tem educação, discrição cristã. Isso é muito bonito. Por isso, a gente tem que dar glória a Deus. Você já pensou, eu dando glória a Deus com minha mãe me cortando o chicote? Ah, você está dando glória a Deus, né? É porque está bom, né? Então vai mais. Não, aqui vai dizer, vai responder aqui, ó. E açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, filhas. Porque que filho há a quem o pai não corrija? O irmão Branham disse, não importa, eu mesmo estou todo enredado, não importa o quanto isso me fira a minha casa, não importa. Mas se estás sem disciplina, sem doutrina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, é filho gerado fora do casamento. Mas isso não quer dizer que um bastardo não possa ser um eleito, entenda. Sois então bastardos, eu falo bastardos fisicamente,
na biologia, porque nasceu fora do matrimônio. Jefté nasceu fora do matrimônio e salvou Israel naquela ocasião. Muita gente pega isso e mata as pessoas que tiveram nascimento dessa natureza. E não pode de jeito nenhum. E, além do que, vou repetir o 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, quer dizer, não são filhos de Deus, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos rejeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito espiritual, né? Para sermos participantes da sua santidade. E agora aqui é o ponto, olha, presta atenção, verso 11. E na verdade toda correção ao presente na hora não parece ser de gozo, de prazer, senão de tristeza. Graças a Deus. O pior é a pessoa que Deus corrige e para ele diz, se o fulano estivesse aqui, isso é para fulano, isso é para ciclano. Mas na hora não é. E lembra uma coisa, a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Opera salvação, porque opera arrependimento. Então, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, como está acontecendo agora, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Doença não é só física. Às vezes nós ficamos doentes espiritualmente falando. Você vê que Deus nos corrige sem gritar. Os pregadores têm que confiar na palavra. Não tem que entender que grito é unção. Unção não é grito. Eu já estou pregando e preciso ler a Bíblia. Mas é bom, muito bom. A gente sofre muito depois e fica olhando, está aqui, não está, meu Deus. Onde está? Onde está? Tem que olhar, ver se está aqui, ver se está aqui. A gente sofre muito
O espancador não sofre. Está lá, 1 Pedro capítulo 5. O obreiro não pode ser espancador. E a igreja entende, a própria pessoa que está sendo advertida, ela entende, ela é briosa, ela tem um caráter brioso, se sente, se ressente, sofre. Então, é quando tem que ter compaixão, caridade. Não pode faltar a caridade. O irmão Brana é pipoca. Pipoca, né? Hã? Pipoca? Pipoca? Pei. A mamãe fazia isso, põe a tampa, não é? E começava. Eu ficava alegre, suguetinho lá. E agora? Cortou o assunto. Vamos ler a Bíblia. Amém. Vamos ler a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Vamos nos colocar de pé. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura, após a leitura, cadê a irmã Ana Luísa? Vai cantar o hino dela. É o hino Deus estava lá. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Podeis vos assentar. 2 Timóteo, eu falei primeiro, né? Perdão, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Depois vocês leiam, tá bom? Em casa. Me perdoem. Irmã Ana Luísa, Deus estava lá. Quando o machado flutuou e o gigante tombou, Deus estava lá. Quando o mar vermelho separou e a muralha desabou, Deus estava lá. Quando a guarda pedra então jorrou, por uma fenda Moisés olhou, Deus estava lá. Lá no deserto a sarça ardia e o fogo não consumia, Deus estava lá. Elias orou e o fogo desceu, um cego gritou e recebeu
chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. Quando a guarda pedra então jogou, por uma fenda Moisés olhou, Deus estava lá. Lá no deserto a sarça ardia e o fogo não consumia, Deus estava lá. Elias orou e o fogo desceu, um cego gritou e recebeu, porque Deus estava lá. O mesmo Deus que estava lá está aqui. Hoje o mar vai se abrir para você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez, pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. Amém. Deus continue abençoando a irmã Ana Luísa. Cantou muito bom. Vamos agora com as mensagens, o sinal. Quem leu a mensagem, o sinal? Irmão Salatiel, pode me ajudar, por favor? Irmão Neville hoje está ocupado lá dentro também. Se você puder buscar as mensagens. Levantem a mão, quem tem mensagem? Ou levanta a mensagem já com um parágrafo específico para o irmão Salatiel ir buscar. Vai lá, irmão Salatiel. O sinal. Conforme combinado no último domingo. Enquanto eu leio um parágrafo aqui, o irmão Salatiel vai recolhendo as outras. Deixem bem marcados, tá bom? Para não confundir aqui. Irmão Claudemir, 343 e 344. Idade não significa nada. Você já está além da idade, você está na eternidade. Porque você está nele, ele é eterno. Não significa nada, queira você seja jovem, velho, de meia idade, ou seja o que você for. Bonito, feio, baixo, gordo, o que for. Não importa coisa alguma, não importa. Você não vai por aí e todas estas outras coisas. Você já passou disso. Você está morto. Sua vida está escondida em Deus através de Cristo. Você está selado aí pelo Espírito Santo, caminhando em Cristo. O único objetivo que você vê é Cristo. Isso é tudo, essa é a única coisa.
você caminha, mas, ó que coisa, não é de se admirar que costumávamos cantar aquele pequeno hino. Encha cada dia meu caminho de amor, enquanto eu caminho cada dia com a pomba celestial. Permite-me seguir todo o tempo com um hino e um sorriso. Enche meu reticências, eu suponho, tenho quase certeza que seja coração. Amém? Idade não importa. E você está preocupado com o aniversário. Ontem foi aniversário do irmão Salatiel, né, irmão Salatiel? Quantos anos? 16. 26. 16 aninhos de idade. Está preocupado? Irmão Jefferson Henrique. Creio que ele não esteja preocupado com a idade, que foi isso que o irmão Brana falou nesse parágrafo que eu li, nos 2 parágrafos, do irmão Claudemir. O sinal é o 3, irmão Jeff? Parágrafo 3. Porque gostamos de nos posicionar na palavra. Essa é a coisa principal. Dar o nosso tempo exatamente para a palavra do Senhor. Então estamos bastante agradecidos pela oportunidade de nos reunirmos com todos vocês aqui para este culto. Amém. Não perca a oportunidade de se reunir, irmão Jefim e a igreja toda, de se reunir na palavra. Irmã Leila, 61 e 62. Vê você? Ele colocou o poder nos lábios de Moisés para apresentar ali e falar. E quando falou, então vieram as rãs. Falou e as rãs fugiram. Falou e vieram as pulgas. Falou e as pulgas fugiram. Amém. Então foi requerido o sinal para todo o Israel. De todo Israel foi requerido este sinal. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Irmão, porém, que segurança! Israel saindo do Egito foi o tipo original que vemos hoje. Egito representava a igreja e Israel representava a noiva. Olha só, Egito representava a igreja formal, e Israel representava a noiva, que somos nós. Assim como Israel saiu do Egito, da mesma maneira sai a noiva da igreja. Vê você? Porque tem que haver algo de onde possa sair. Tem que sair de algo. Então, se foi um tipo, a igreja está no Egito, ali no mundo e no pecado. E a eles não lhes importa nada quanto ao sinal. Eles nem sequer o creem. Porém, Israel amava o sinal, porque para eles era a salvação. Ó irmãos, isto nos deveria fazer com que nossos corações, igreja, não vá falhar neste ponto. Não deixe você que se ponha o sol, não vá repousar nem de dia, nem de noite. Não vão confiar na sorte, filhos. Isso não servirá nunca, não servirá. Você tem que ter o sinal. Não confie na sorte, não vá pensando que se você não tiver o sinal, vá subir no arrebatamento. Não vamos pensar, aliás, que se nós não tivermos o sinal aplicado, não subiremos no arrebatamento. E uma observação importante para falar para vocês, pastor Jedson, graças a Deus, teve essa inspiração de nós lermos a mensagem Um Sinal, e está sendo maravilhoso. Só pelos destaques a gente percebe quão bom isso está sendo. E lá em Tabernáculo de Goiânia também, eles vão começar agora, acho que é domingo que vem, no companheirismo. A mensagem O Sinal também. Não sei como é que eles vão trabalhar, mas é a mensagem O Sinal. 37 e 38, quem é? Irmã Eurilene. O sangue foi aplicado no entardecer. Poderiam haver dito, porém eu sou um judeu. A gente hoje diz, eu sou cristão, eu posso lhe mostrar meu registro de membro desde há muito tempo. Eu quero que você me diga quando foi que roubei algo, ou quando foi que cometi um adultério, ou
estas outras coisas. Mostre-me um só exemplo. Isso não significa nada. Não importava quão perfeccionista era. O pacto era nulo, não era efetivo o pacto. Você diz, porém eu sou um estudante bíblico. A mim não me importa o que você seja, nem esse pacto. A mim não importa o que você seja, sem esse pacto, a ira de Deus está sobre você. Correto. Ele já lhe tem alcançado. Já verá você. Seus pecados lhe alcançarão. O que é pecado? A incredulidade. Você não tem crido na mensagem, não tem crido na palavra. Você não tem crido no testemunho do próprio sinal. E isso que até se tem identificado em nosso meio. E se você não crê nisso, não importa quando você o duvida, tem que ser aplicado. Você pode dizer, eu creio, eu o creio. Eu creio que é a verdade, eu aceito como a verdade. Tudo isso está muito bem, porém, tem que ser aplicado. Não importa se você diga que é membro de igreja, a capa está caindo aqui. E vou mais além, não importa se você diga, eu sou do tabernáculo da fé. Isso não vai importar aquele dia, é só um título. O sinal tem que ser aplicado. Alguém sabe, ele falou já alguma vez aqui o que é o sinal? Nos nossos dias ou não? Provavelmente vai vir alguma mensagem com isso, daqui a pouco, não sei. Mas se não vier, vocês já vão ficar sabendo. O que é o sinal? Quem sabe? Para nós hoje, é o Espírito Santo. Aquele tempo era o sangue mesmo do Cordeiro nos umbrais da porta, na frente. O anjo passava, via o sangue, passava direto. Qual é aqui? Este e este. Está escrito aqui. Quem é? Minha mãe. Irmã Rosângela. Deixe-me dizer-lhes hoje, como servo dele, a menos que o sinal esteja sobre a porta, há uma morte espiritual que vai atingir. E todas as igrejas estão se dirigindo de volta ao concílio. Concílio Mundial de Igreja. Todas elas estão voltando ao catolicismo. E só os que genuinamente nasceram de novo são os que ficarão de fora. E a gente vê, concílio. Concílio é a reunião mundial de igrejas. Todas vão se juntar. Mas graças a Deus, os cristãos genuínos, a noiva, não participará disso, mesmo embora tenha que dar a vida por isso. Não vá você confiar no falar em línguas, nem em nenhuma outra coisa, mas deixe o sinal mesmo estar aí. A pessoa de Jesus Cristo, a própria vida dele em você. Não circuncide só isto, aquilo, mas circuncide todo o seu ser, até que você e Cristo sejam um. Cristo está em você e a vida dele se manifesta através de você. São os parágrafos 222 e 224. Amém? Deus continue abençoando a irmã Rosângela. Irmã Deusina, se pecarmos voluntariamente, depois termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício do pecado, mas uma expectação horrível do juízo e ardor de fogo, que há de devorar o adversário. É uma escritura que tem na mensagem um sinal. Quem sabe que escritura é essa? Quem já passou por ela nessa semana e lembra? Ninguém lembra, gente? Hebreus 10, versículo 26. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício. Se conhecemos a verdade, permaneçamos na verdade. Foi a participação da irmã Deusina. Irmão Deusdete, parágrafo 55. Que lindo quadro, um redimido. Vejam, a justiça tinha sido cumprida.
e o requisito da santa justiça de Deus tinha sido cumprido. E Deus disse: agora requererei tua vida. E então, quando a vida havia pecado, então um substituto inocente tomava seu lugar, e era um animal de sangue, não maçã, pêssego. Isso deveria deixar absolutamente claro para todos a semente da serpente, que era sangue. E este sangue não poderia vir de fruta, vinha de um substituto inocente. E a vida saía também em seu lugar. E o sangue era o símbolo que o animal havia morrido e o sangue havia saído. Aí aqui a gente lembra de Caim e Abel, não é, irmão Deusdete? Caim e Abel. Abel ofereceu o sacrifício perfeito, porque tinha sangue. E como ele soube disso? Que era através do sangue? Por revelação. Caim era do maligno, não teve a mesma revelação que Abel teve. Portanto, Deus ignorou o sacrifício dele, não se atentou para a oferta dele, aliás. Eram frutas, eram coisas belas, bonitas, um altar bem enfeitado, mas não era o que Deus requeria. Era sangue. E é por isso que nós somos salvos hoje, porque Jesus cumpriu aquilo que Deus requereu, derramou sangue. Quem? Irmã Isabelle, parágrafo 30. O Espírito Santo é nosso sinal. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, você tem passado da morte para a vida. Agora, a vida já está em você e não pode perecer. A Bíblia diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém. 1 João capítulo 3, versículo 9. Aqui a resposta, que eu fiz a pergunta agora há pouco e eu já tinha dado a resposta. Aqui a pergunta. Aqui a resposta da pergunta, né? Que eu havia feito agora há pouco. E o irmão Brana fala aqui: agora a vida já está em você e não pode perecer, porque passou da morte para a vida, você não pode morrer. Lembro de uma história do irmão Aldean, talvez ele já contou aqui para alguns, que quando ele trabalhava na oficina, ele começou a cantar aquele hino: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. E o colega dele olhou para ele, não foi, irmão Divino Márcio? E disse: vai pensando, crente, que tu não morre, para tu ver. Entra no meio na frente de uma carreta para ver o que acontece. Mas ele não sabe do que o irmão Aldean estava falando através daquele hino. Nós não morremos, nós só mudamos de lugar. O que nós somos aqui, nós seremos lá do outro lado. Irmã Thalita, parágrafos 45 e 46. Seria como ir ao médico. Olha só, ela faz medicina e ela escolheu o parágrafo a respeito de médico. Seria como ir ao médico para que receite remédio e então colocá-lo na prateleira. Se lhe for receitado o remédio, tome o remédio. Se houver uma doença incomodando e este remédio é para ajudá-lo, tome o que ele lhe dá, e justamente da maneira que ele disse para ser tomado, porque às vezes só alguns minutos causa grande diferença na maneira que é para ser tomado. E como sabemos, mas neste caso hoje, é só um só minuto em sua decisão pode determinar seu destino eterno. Tome-o exatamente como ele o dá. Aí nós lembramos o que o pastor Jedson disse, que talvez a cura do remédio está no último comprimido que você toma. Talvez tenha que tomar 30 dias, 30 dias tomando um comprimido por dia, talvez no 25º dia você já sente uma melhora daquilo que você estava sentindo e deixa de tomar. Aí os efeitos voltam novamente, aí você vai pôr a culpa de quem? No médico, dizer que o remédio que não funciona. Quando alguém precisar, que está sentindo o mesmo sintoma com você, você não vai indicar aquele médico, aquele remédio, esse tipo de coisa. Porque não fez efeito para você.
mas você não tomou direito. Aí você esquece de dar esse detalhe para a pessoa, não é verdade? Não dá o detalhe de que você não tomou o remédio direito. Mas é isso que o irmão Bruno está falando aqui. A mesma coisa com a Bíblia. Não vai pegar a Bíblia e colocar na prateleira. Vamos consumir ela. Consumir, que aí sim ela vai fazer efeito. E as mensagens também. Irmã Sara Rebeca, parte do parágrafo 15. Deus está requerendo um sinal, e isso sendo que você mesmo haja recebido o seu sinal, o Espírito Santo. Essa é a única maneira e o único sinal que Deus tomará em conta, porque é a vida literal de Jesus Cristo voltando ao crente. Se você tem o sinal, é a vida de Jesus Cristo dentro de você. Irmã Aldeni, 43 e 44. E somos uma gente moribunda. Todos os seres humanos estão rumando à eternidade. E então temos este tanto de tempo para tomar nossa decisão por qual estrada vamos seguir. E a estrada está diante de nós. Podemos tomar qualquer lado que desejamos escolher. Essa é a maneira que ele determinou para Adão e Eva. E essa é a maneira que ele determinou para nós. Devemos recordar que, seja o que for que façamos, ou quão bem-sucedidos sejamos na vida, sem Cristo perdemos completamente tudo. Então, se Ele é a única coisa que há para aguardarmos ansiosamente, então seríamos os mais nécios em não aceitar isso. Seríamos e estimar isso. Não é só aceitá-lo, mas chega-se a algo maior que isso. Depois que você o recebe, não vá colocá-lo na prateleira, é para ser usado. Olha só, repetindo a prateleira aqui novamente. Está vendo? Não vá colocá-lo na prateleira. E o mais interessante é aqui, você pode ter tudo, não vou dizer todos os bens do mundo, mas pode ter todos os bens do mundo, mas dificilmente alguém vai ter todos os bens do mundo. Mas você pode ser rico, milionário. Se não tiver a Cristo, a Jesus, você não tem absolutamente nada, porque os bens terrenos passam. Essa sua camisa é nova? Ela já foi nova um dia? Já foi nova um dia, mas hoje está velha. Daqui uns tempos vai estar acabada. Daqui uns tempos o irmão Salatiel vai usar ela só para os mutirões no recantinho. Não é verdade? Hã? 50. Ele não responde não. Irmã Elionai, parágrafo 50. Para o mundo isso é uma grande loucura, mas para Deus essa é a única maneira. A única coisa que Ele requer é aquele sinal. Tem de estar aí. E você não pode receber o sinal até que a passagem tenha sido paga. Então você é um possuidor do sinal, o que lhe concede o privilégio de ter um passe livre. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Que tempo, que privilégio é conhecer que você traz por dentro o passe. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Essa é a única coisa que ele reconhecerá. Não há nenhuma outra coisa que possa tomar o seu lugar. Nenhum substituto, nenhuma denominação, nada mais. Ele requer isso. Deus disse, verei unicamente isso. A passagem já está paga. Quem é mais de idade, quem já é idoso, tem um passe livre, não é verdade? Não paga a passagem, pode viajar pelo Brasil todo, se eu não estiver enganado. É verdade, pastor Natanael? Ou para o mundo todo, ou é só no Brasil? Pode não, irmã Aparecida? Me parece que pode. Estamos dizendo que pode e que não pode. A irmã Socorro foi de graça para Ribeirão Preto, com passe livre. Pois é a mesma coisa com o sinal. Se você tem um sinal, você tem passe livre para a glória. A passagem já está
comprada. E eu lembro, tem uma coisa interessante, pastor, quem trabalha aqui em escritório vai lembrar. Existe uma coisa que a gente usa nas empresas, as empresas têm que ter, inclusive a igreja tem que ter, que é uma que a gente chama de token. Ele parece um pendrivezinho. Eu acho que ele está evoluindo para alguma coisa mais digital, mas ele parece um pendrive. E token é o que a gente, com aquilo, você pode fazer suas declarações, seus impostos, e você está liberado para o mundo da Receita Federal, vamos dizer assim. Só que token em português é o título em inglês, é o título dessa mensagem. Se vocês pegar aqui, em algum lugar tem, está aqui na frente. Token, sinal. E é a mesma coisa desse pendrivezinho. Toda vez que eu pego esse pendrivezinho, eu lembro da mensagem sinal. Porque ali eu estou, enfio no computador, tenho passe livre. E é a mesma coisa com a mensagem. Amém? O sinal. Quem? Irmã Jéssica, parte do parágrafo 9. Um cordeiro é obediente, sacrifica seus próprios desejos e não reclama o seu. Ao cordeiro lhe tiram toda a sua lã, a única coisa que tem própria, e não diz nada. Sacrifica tudo o que tem, assim é o cordeiro. Dá tudo o que tem e tudo o que é, e assim é um verdadeiro cristão. Sacrifica tudo o que tem, não tendo nenhum amor às coisas deste mundo. Antes, dá tudo o que tem a Deus. Amém? Deus continue abençoando todos vocês e continue dando tudo o que vocês têm ao serviço do Senhor. Irmão Elias Cassimiro, 74. E este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo, eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. E passamos através de justificação e assim por diante. Porém, esta é a hora quando o sinal tem de ser aplicado. No domingo passado, lhes anunciei que tinha algo para falar-lhes. É isto. E a hora quando simplesmente não se pode brincar com isto. Tem de ser aplicado. Se for para ser aplicado, tem de se aplicar agora. Podemos ver, por quê? Podemos ver que a ira está para passar pela terra. E tudo que não estiver sob o sinal perecerá. O sangue identifica você. Observe. Amém. Mais um aviso de que estamos no fim, bem no finalzinho do fim, não é verdade? Falta pouquíssimas coisas para se acontecer. Apliquemos o sinal. Amém. Vamos continuar aqui. Quem lembra do tema do companheirismo de hoje que foi anunciado? Inspiração. Foi o tema de hoje. E quero ler um parágrafo aqui da mensagem. Parágrafo não, vou contar uma história que está nesse parágrafo da mensagem A Obra-Prima. Só que antes, vou ver se os irmãos conseguem encontrar lá dentro, que eu esqueci de deixar para eles. Antes de contar essa história, nessa mesma mensagem, o irmão Brana conta a história de Michelangelo, quando ele esculpiu a estátua de Moisés em pedra. Irmãos, se vocês conseguirem encontrar o slide aí, está na pasta, na área de trabalho, Comp, começa com Comp. Aí lá dentro tem uma pasta com a data de hoje, que é 30 de setembro, e tem um slide lá. Se vocês conseguirem encontrar, mostra aí para nós. Mas o irmão Brana conta que quando Michelangelo teve a inspiração de fazer aquela estátua de Moisés, e ele fez, eu suponho que deve ter passado muito tempo para fazer tão bonito daquele jeito. É a estátua que eu quero mostrar para vocês, que eu esqueci de deixar lá para os meninos mostrarem no slide. Mas ficou
tão do jeito que ele foi inspirado, tão do jeito que ele queria que ficasse, que a inspiração veio, que ele acabou acertando a estátua com um martelo e pediu que ela falasse. Se és tão perfeita, então fala. Ou por que não fala? Só que a estátua não falou, né? Mas foi tão grande a inspiração dele quanto aquilo, que ele achou que era real, depois de muito trabalho. E nós lembramos da inspiração de Deus ao nos criar, que foi a maior inspiração que ele teve, foi criar esses seres que nós, às vezes, nos achamos tão pequeninos e somos, mas é a maior obra e inspiração de Deus, é você, somos nós. Mas o irmão Brana, ele conta aqui na mensagem, a obra-prima também, parágrafo 183, vai até o 185, mais ou menos, a história que ele estava saindo da igreja, se eu não me engano, e veio um homem repreender ele, falar: irmão Brana, como é que as pessoas te amam tanto? As pessoas assistem seus cultos, as pessoas falam bem de você e te elogiam de um modo geral, e você fica lá gritando com as pessoas e fica falando com as mulheres a respeito de cabelo, a respeito de roupa e a respeito dessas coisas, e gritando com as pessoas, magoando as pessoas. Elas te amam. E o irmão Brana pensou, ele disse que pensou assim: Senhor, que eu responda para esse homem inteligente uma resposta que deixe ele sem palavras, sem saber o que responder. E aí ele falou: você já ouviu falar em Beethoven? Agora eu pergunto aqui, quem já ouviu falar em Beethoven? Levanta a mão. Beethoven foi um músico, compositor do passado, há muito tempo atrás. E o irmão Brana perguntou se ele já tinha ouvido falar de Beethoven. E ele disse: sim, eu estudo sobre Beethoven. Aí ele falou: pois é, Beethoven, ele quando ia compor, ele escrevia, via que não estava bom, ele amassava aquele papel e jogava no lixo. Escrevia, não estava bom, amassava o papel e jogava no lixo. Do fim do dia saía uma obra-prima. Mas antes de sair aquela obra-prima, muitos papéis foram rasgados. Muitos papéis foram amassados e jogados no cesto de lixo. Amém? Aí eu lembrei, domingo passado a gente fez esses trabalhos com os papéis. Aí esse aqui foi o trabalho que a irmã Juliane que fez, é isso? Irmã Joyce, irmã Eurilene. Ah, irmã Jéssica. Mas eu tinha quase certeza que tinha sido o irmão Agenor que tinha... Foi ele mesmo, né? O irmão Agenor fez esse balão de... O slide, mostra aí a estátua de Michelangelo para os irmãos verem a inspiração que Moisés... A estátua de Moisés para os irmãos verem a inspiração que Michelangelo teve. Olha lá. Ela é 3,35 metros, 2,35 metros mais ou menos de altura, se eu não estiver enganado. Ou é 3 metros? Fica na Basílica, que eu esqueci o nome também, lá em Roma. Tá bom? Amém. Muito grande, muito alta. Deve ter demorado muito tempo, anos, eu penso, para esculpir. Mas enfim, voltando aqui para o balão que o irmão Agenor fez. Antes de chegar nessa perfeição, olha só o tanto que é bonito, perfeito. O irmão Agenor teve que amassar esse papel. Teve que rasgar também, não teve, irmão Agenor? Cortar, isso, não rasgou, ele cortou o papel. E se nós, pode desmanchar? Dá até dó de desmanchar aqui. Se nós desmancharmos, se nós conseguirmos desmanchar, na verdade, desdobrar tudo aqui. Gente, mas é difícil. É mais difícil para desmanchar do que para fazer, irmão Agenor, parece? A gente tira uma aba, a outra volta. Olha só.
Mas ele usou um papel quadrado. Provavelmente esse papel era comprido, era retangular. Para fazer o balão tem que ser um papel quadrado. Ele teve que cortar o papel para poder ficar o balão perfeito. E teve que amassar. Aí, se a gente desamassar e passar para uma outra, para a irmã Jéssica. Você consegue fazer, irmã Jéssica, o balão? A irmã Jéssica não conseguiria. Tem que estar na mão do mestre, porque o mestre, o irmão Agenor, que é muito bom de fazer balões, que tem a inspiração correta para fazer o balão da maneira correta. Amém? Da mesma forma é Deus. Muitas vezes a gente quer sair do caminho de Deus, quer se desamassar, quer sair de uma, vamos supor, de uma coisa que a gente acha que é uma enrascada, quando na verdade é permissão de Deus. E aí você quer sair por conta própria, mas aí você está fora dos caminhos dele. Volte para trás e se molde novamente a ele. Amém? Irmãos, eu esqueço sempre, o companheirismo termina 5h35? 5h35, então dá tempo. Irmãos, tem um vídeo, é um vídeo bem interessante, que nos inspira também. É o irmão Billy Paul, ele contando como... Vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque vai ter que pausar um pouco o vídeo para eu falar em português, que a legenda não dá de vocês lerem. Contando aquela experiência, quando quando o anjo permitiu que o irmão Billy Paul visse ele no quarto de hotel. Quem lembra dessa história? Levanta a mão. O irmão Billy Paul vai contar essa experiência com as próprias palavras dele, ele mesmo abrindo a boca, vocês mesmos vendo ele falando. E tem um detalhe interessante a respeito de anjo, que eu já desconfiava e agora eu tive a certeza. Vocês vão saber do que eu estou falando, mas é muito bonito o jeito que ele fala. Então, irmão, se o vídeo estiver no jeito, vamos... Aí, irmão, ele fala um pouco, pausa um pouco, tá bom? Remember one night in this hotel room. Eu me lembro uma noite, neste quarto, que nós estávamos, neste quarto de hotel, sentados lá. E o irmão do meu pai estava trabalhando conosco naquele tempo. Ele dirigia um caminhão, e o seu nome era Donnie. Pode ir. And his name was Donnie. E ele era o mais novo dos irmãos. And he and I and Dad were E ele e eu e meu pai estávamos dormindo no mesmo quarto. sleeping in the same room. And I don't Eu não me remember. lembro, eu sei, I know Dad says on tape that papai that he diz took a pillow nas fitas que ele pegou um travesseiro e colocou no... and sobre threw mim it over e me and woke acordou. me up. All I remember, Tudo que eu me lembro, eu acordei com um travesseiro no meu rosto. and he had this pillow across E ele my tinha face, esse and he travesseiro said, no "Paul." meu rosto e ele disse, Paul, It was about 2 o'clock in the morning. e eu disse, sim senhor, eram cerca de 2 horas da manhã. Says, E ele disse, "You know the sabe, angel o that anjo Daddy que talks papai about?" fala, I said, "Yes, sir." eu disse, sim he senhor. said he E ele visited disse, me ele me tonight visitou and esta was telling me noite some things e ele estava me and dizendo about the coisas a meetings, respeito how to dos conduct encontros e como conduzir os encontros e o que iria acontecer. E eu disse, sim senhor. the meetings and what was going to happen. And I said, "Yes, sir." And he still had the pillow across E ele ainda his face. estava com o travesseiro no meu rosto. E ele disse, e eu pedi a ele se eu poderia te And he said- acordar e acordar meu irmão Doni. And I asked him, E ele "Could I wake disse, you o up? anjo disse, você Could pode I wake acordar up Billy. my brother Donnie?" And he said, "The angel said you can wake up Billy." And he says, E ele and he says, disse, "Can he e eu see?" disse, ele pode ver você, ele pode te ver? E o anjo disse, sim. you? And the angel said, "Yes." He said, excuse me. Desculpe. He says, when Dad, Ele when disse, Dad quando o takes pai his tirou o pillow from your travesseiro do meu face, rosto, he says, ele "You know where disse, the wash você basin sabe goes onde over fica there?" I said, aquela "Yes, sir." pia logo ali? He said, Eu "He'll be disse, sim standing senhor. there." Ele disse, ele vai estar You ali can de see pé him. e você poderá vê-lo. And I said, E eu "Okay." disse, ok. You remember, I was just 12 years old. Me lembro que eu tinha uns 12 anos de He idade. took the pillow
E ele tirou o travesseiro do meu rosto e eu achei que iria ver um anjo com asas voando em volta, mas não era assim. Ali estava um homem com roupas brancas, puro branco, e ele tinha os seus braços cruzados assim, cabelo até os ombros, e ele ficou ali de pé. Uma coisa que não sai da minha mente, ele não disse uma palavra, mas ele olhava em volta do quarto, mas os seus olhos estavam sempre focados no papai. Cada movimento observando o papai. It was so outstanding to me. He never spoke a word, but he'd look around the room, but his eyes was totally focused on my dad. Every move was watching my dad. And I can see him. E eu posso ver aqueles, eu ainda posso ver seus olhos andando pelo quarto. Ele olhava para mim, olhava no meu tio, e olhava de volta assim, e movia a cabeça um pouco, mas os seus olhos nunca saíram dos olhos de papai. Going around the room, he'd look at me and he'd look over at my uncle, he'd look back around like that. He'd move his head a little bit, but his eyes never left Daddy's eyes. And I grabbed. E eu agarrei papai porque eu não sabia que havia um homem ali no quarto, perto da janela. Eu não esqueço o que ele me disse. Daddy, because I didn't know it was a man standing in the room over by the window, and I'll never forget. Daddy told me. He said, "Don't be scared, son." Ele disse, não fique com medo, filho. Ele disse, ele é um enviado da presença do Deus Todo-Poderoso. E ele disse, ele não vai te machucar. Ele disse, ele será uma bênção. Sent from the presence of Almighty God. And he says, he won't harm you. He says, he'll be a blessing. Now watching, he just held real Agora close. Daddy held observando, me. segurei He bem went from perto, that papai me being segurou. of a man, E just as Brother Branham described, ele foi virando into, daquele homem, I'm not como o irmão gonna say Brana a descreve, pillar of fire. It was like num- a mist, a light. eu acho que era um vapor, uma luz. Ele foi como que se desfez. E ele saiu pela janela do quarto assim. Vapor, he just kind of vanished. And he went out the window, right out the room like that. And when he left, E quando ele saiu, um arco-íris veio pelo mesmo lugar na janela e permaneceu ali por quase, era meia-noite, 2 horas da manhã. Quarto escuro, mas ele permaneceu ali. in the morning, dark room, but he stood there, and that pillow, that rainbow was there. Aquele arco-íris ficou no quarto. Eu senti uma presença. Eu perguntei ao meu pai mais tarde, eu disse, por que aquilo aconteceu? In the room, I felt a presence, and I asked my dad later. I said, "Why did that happen?" And he says, Ele disse, eu queria que você ouvisse. Ele disse, Deus te chamou para trabalhar comigo, Billy. Eu queria que você ouvisse e soubesse que o o papai estava dizendo era a verdade. Amém. Recordaram da história? Quem não lembrava, quem não sabia agora ficou sabendo. Muito bonito. Vocês souberam do que eu estava falando a respeito do anjo. Entenderam? E as comunicações que assistiram hoje, que nos acompanharam e ainda estão nos acompanhando nesse companheirismo. Irmã Noemi Santos Borges, cidade Alto Boa Vista, Mato Grosso. Irmão Weila Costa, Pedro Afonso, Tocantins. Irmão Samuel Luz e Doralice, cidade Bom Jesus do Tocantins. Igreja de Bernardo Saião, 6 pessoas. E o tema para o próximo companheirismo será, quem sabe? Quem sabe, gente? O poder da oração não percam. Vou ler normal. O poder da oração. A irmã Neville diz, não percam. Tá bom? Então quem é do grupo do irmão Neville já vão se aquecendo, vão preparando aí o poder da oração. E quem é do meu grupo também, tá bom? Vão se preparando também.
o poder da oração. Nos acompanharam 9 conexões. Deus, vamos virar a câmera para lá agora, joga a mesa de corte na igreja e vamos dizer para eles: Deus vos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para nós encerrarmos. Irmão Wesley, faz a oração de encerramento, por favor. E nós vamos orar agora. Logo após a oração, vou dar os avisos. Pai Celestial, obrigado por mais esse companheirismo, meu Pai. Abençoe o culto de logo à noite. Abençoe nosso pastor onde ele estiver, ó Pai. Abençoe cada família aqui. Que o pregador dessa noite traga a nós o que precisamos ouvir, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, continue nos guiando cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Deus continue abençoando o irmão Wesley. E nós vamos agora para o intervalo. Logo após o intervalo, quando o sino tocar, é para nós retornarmos para o santuário, para o culto da noite. Deus vos abençoe. O sono há muito já se foi, com tantos pensamentos vãos. Mas saibas que eu também não durmo e velo por ti. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nesta aflição. Eu acho meio impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder. Eu movo os céus em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nesta aflição. Eu acho meio impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder. Eu movo os céus em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. Muitas vezes me vejo fugindo de ti, ó Deus. Como Jonas, imagino que posso escapar. Porém, se o Senhor tem me chamado,